Sábado e domingo, né? Hoje eu não vou errar, né? Bom domingo. Maravilha, que alegria receber vocês aqui em nossa igreja. Esse é um evento tradicional da nossa igreja, ele acontece já há 3 anos, seu 3º ano, e como sempre, cheio de amigos, visitas, e é isso que essa comunidade quer fazer, abrir a nossa casa para você, que é amigo especial, que é familiar, que é da comunidade, porque esse espaço é um espaço de Deus, é o seu espaço também. E que você possa voltar mais vezes aqui, não só no café da manhã, né? Mas que você possa voltar em outras programações. A gente vai falar daqui a um pouquinho como que a igreja funciona, quais são as programações da igreja. Mas antes de falar mais coisas, eu preciso agradecer algumas pessoas aqui rapidamente. Como tradição, eu sempre passo o nome aqui de algumas pessoas, né? E hoje não vai ser diferente. Então, rapidamente, eu quero conhecer, só levanta a mão, tá? Não precisa ficar em pé não. Só para a gente olhar e quem estiver do lado aí te cumprimentar. A Mel tá aí, cadê a Mel? Só levanta a mãozinha. Lá, Mel, isso aí, Mel, maravilha, tá aí. Megani. Tá aí também, olha lá, tá lá embaixo. Isso. Cheia também, né? Falou lá na comidinha, né? E eu vi que o pessoal aqui gosta, né? Todos os eventos tem coquetel, tem café da manhã, e tem o almoço. Acho que a gente podia ficar o dia inteiro aqui, né, amor? Hoje, né? Almoçava, jantava junto com vocês. Pra gente tudo bem, a cidade é muito gostosa, né? Muito bom. É um prazer para mim e para o Gilberto. Estamos com vocês essa manhã de domingo para louvarmos a Deus. É sempre muito gostoso a gente fazer o que a gente mais gosta para a honra e glória do nome de Deus. Então eu espero que nessa manhã Deus possa me usar e usar o Gilberto novamente para louvarmos o nome dele, né? E também que ele possa tocar o seu coração assim como toca o meu e do Gilberto também. Que nessa manhã você é uma nova criatura, uma pessoa restaurada e revigorada pelo poder de Cristo Jesus. Nós vamos... Que Deus tenha um plano para a sua vida e para mim também.
cantar mais pertinho das pessoas, né? Tanto é que quando a gente canta um pouquinho longe, eu sempre chego mais pertinho. Aí o Gilberto fala assim pra mim, amor, vai um pouco mais pra trás, aí eu vou pra trás, mas aí depois, na segunda palavra que eu falo, eu já estou mais pertinho. Aí ele vai mais pra trás, eu não vou exercer mais com essas coisas. Aí, acho que o pessoal lá de trás não está me enxergando. É que eu sou muito grande para me ver. Semana passada a gente estava lá no sul, aí tinha gente que não tinha me visto ainda pessoalmente, só acho que pela TV Novo Tempo. Aí o pessoal se espantou, falou assim, nossa, pela TV você parece muito grande. E pessoalmente você é muito pequenininha. Aí eu falei, mas no céu eu vou ser bem grandona, né? Todos seremos transformados, né? Mas aqui na Terra não tem problema de ser pequenininha, não. Estou feliz pequenininha também. Esse Deus maravilhoso que cuida de mim e cuida de você, conhece a minha vida, a sua, é o nosso Criador. Ele é um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Posso compreender a tua grandeza.
eu escolhi para cantar é uma música que eu gosto muito e ela faz parte do meu segundo trabalho, meu segundo CD, Sonhos, Amigos e Canções. E quando eu estava selecionando as músicas para esse CD, um amigo meu chamado Pedro Marques me apresentou essa música que não é dele. Foi de um rapaz lá do Maranhão, chamado Flávio Henrique. E essa música ela conta a história da vida dele. Um dia ele andou nos caminhos do Senhor, mas quando jovem, ele se desviou um pouco do caminho. E quando ele estava longe de Cristo, passando por várias dificuldades com a família, financeiras também, ele escreveu essa música. E assim que ele escreveu essa música, ele tomou na vida dele a decisão, então, de voltar para Cristo. Depois que a gente gravou essa música no nosso segundo CD, ela tocou muito meu coração. Ela tem tocado o coração de outras pessoas que escutam também. E até hoje a gente recebe e-mail, às vezes nós vamos cantar em alguma igreja e sempre vem alguém e fala: olha, sabe a música Volta? Me trouxe de volta para Cristo. Tocou meu coração. E eu acredito que essa força que ela tem de tocar o coração das pessoas é porque ela é uma música verdadeira, não é coração, mas ela conta a história verdadeira da vida de uma pessoa, que é a vida do Flávio Henrique. Se hoje você está longe de Cristo, se sente longe desse Deus maravilhoso, Ele te recebe de braços abertos. Não importa o que você fez, onde você andou. Quando toma a decisão de voltar, Ele te recebe, porque Ele te ama. Faz muito tempo que eu senti essa vontade de contigo me encontrar, de te dizer como sofri e admitir o quanto errei. Todo esse tempo que eu passei tão longe aqui, apenas não poderia imaginar que o meu passado tudo pudesse
nosso pedido a Deus, né? Essa próxima canção é um pedido também de entrega, porque nós como cristãos, nós temos um contrato com Deus. Esse contrato ele tem apenas um dia de validade. Então a cada dia nós precisamos renovar os nossos votos a Deus. Não importa se você já é um cristão há 5, 10, 20 anos, ou se você está aqui pela primeira vez visitando essa igreja. A verdade é que todos nós precisamos desse Deus. E nós vamos cantar agora, porque esse é o intuito da música, né? Reforçar aquilo que a gente aprende na palavra de Deus. E nós vamos reforçar. Te se entregou, se tu queres a paz, não rejeite jamais. Jesus Cristo te ama demais. Tu que estás sofrendo e no mundo sem paz, e detém teu prazer em tantas coisas banais. Sei que amas negar pela escuridão, tua vida sem paz, eu viver em vão. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Quão aflito tu estás e opresso e dor, não me buscas jamais e não queres o amor. Foi por ti que eu morri, maior preço paguei. Foi por ti que minha vida entreguei. Se tu queres sentir este imenso amor, deixe logo fluir no seu interior. Sei que podes deixar a velha vida então. Este amor te trará o completo perdão. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Eu vou começar com um feliz, que eu posso acabar me enganando também. Feliz sábado, né? Feliz domingo. É uma alegria realmente estar com vocês aqui numa programação tão especial, diferenciada, com abraços, com boa música, né? Que privilégio, é a segunda vez que eu tenho o privilégio de ter Gilberto e Evelise cantando uma programação que estamos participando também. A outra foi em Capão Bonito, né? E foi também sobre criacionismo. E é realmente uma alegria e tenho certeza que vocês estão com o coração, o espírito preparado para meditarmos um pouquinho agora na criação de Deus, no poder maravilhoso do nosso Deus. Eu intitulei o tema desta manhã de... Tô ligado. de Deus me criou. Por que eu resolvi dar esse título? Porque, na verdade, durante muito tempo eu não sabia dessa verdade, de que Deus havia me criado. E você vai entender que, para alguém que antes pensava no acaso, pena que não combinamos de Evelise cantar a música que fala do acaso, né? O acaso não me fez.
para começar essa mensagem, porque a música é perfeita para isso. Não foi o acaso que me criou. E eu creio que você também, quando entende isso, percebe que você tem muito valor para Deus. Você não é apenas mais um animal na criação. Você foi feito de um modo muito especial por Deus, pelas mãos do Criador. E o texto que eu quero começar meditando com você, espero que você tenha trazido a Bíblia, é justamente João capítulo 8, verso 32. Abra a sua Bíblia em João 8, 32. Um texto bastante conhecido, eu quero extrair dele pelo menos umas 3 lições. São palavras de Jesus Cristo, que disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você sabe de memória, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Parece um texto assim bastante óbvio, né? E de fato é muito claro. Só que numa sociedade relativista como a nossa, um texto como esse hoje parece até uma ofensa para algumas pessoas. Por quê? Em primeiro lugar, esse texto afirma claramente o seguinte: a verdade existe. Só que, como eu disse, né, na sociedade relativista em que a gente vive hoje, a máxima de alguns é a seguinte: não existem verdades absolutas. Já viram isso? Especialmente nas universidades da vida, aí você ouve muito isso, né, hoje em dia. Você é cristão? Que bom, você é feliz como cristão? Eu sou agnóstico. Então, o importante é que cada um seja feliz. Você tem sua verdade, eu tenho minha verdade, e assim a gente vive. Como se a verdade fosse algo que pudesse ser extraído em gomos, né? Cada um tem a sua, e não existisse uma verdade absoluta. Isso é o relativismo. É um terreno pantanoso. É difícil você dialogar, você estabelecer uma discussão filosófica em cima de um terreno tão frágil, tão pantanoso. Mas, se você pensar bem, essa afirmação é bastante autocontraditória. Não existem verdades absolutas. Como que você pode confrontar essa afirmação com uma pergunta? Sabe qual é? Você pergunta assim para a pessoa que disse isso: tá, e essa que você acabou de dizer, é uma verdade absoluta ou não? A pessoa fica numa situação meio complicada. Se ela disser assim: bom, essa que eu falei é uma verdade absoluta. Então, você acabou de provar que existem verdades absolutas. A que você está dizendo é uma. Mas se ele disser, para ser coerente com o que disse, né? Não, a minha verdade também não é absoluta. Então pode ser que você esteja errado, e pode ser que existam verdades absolutas. Na verdade, o que eles querem dizer é o seguinte: não existem verdades absolutas, exceto a verdade absoluta de que não existem verdades absolutas. Deu para acompanhar? A minha é uma verdade absoluta, as demais não. É uma coisa até um tanto arrogante, né? A pessoa vir com essa. Só que nós, como cristãos, não pensamos assim. Nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos no Deus que disse: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Quem é a verdade para nós? Nós eu não perguntei o que é, eu disse já de cara: quem é? Jesus. Ele disse de si mesmo também em outra ocasião, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você quer conhecer a verdade, o que você tem que fazer? Ler é bom, meditar é importante, mas é preciso mais do que isso, uma vez que a verdade é uma pessoa, não é uma filosofia apenas. O que tem que fazer? Conhecer, relacionamento. É preciso se relacionar com Jesus, é preciso ter uma vida de amizade com Ele. Aí você conhece a verdade, e essa verdade, que é uma pessoa, ela vai fazer algumas coisas por você. Primeiro, ela afirma que ela pode ser conhecida. Então, atreva-se, aventure-se. Eu fiz isso no passado e não perdi nada, ganhei muito. Eu disse a vocês, daqui a pouquinho vou contar um pouquinho mais da minha história, não em detalhes, mas em lances gerais, que eu não conhecia essa verdade. E pode ser que eu esteja falando para alguém nesta manhã que ainda não conhece a verdade. Eu quero dizer para você que ela pode ser conhecida, e que a pessoa verdade, chamada Jesus, nos desafia a conhecê-lo. Por que não aproveitar essa oportunidade? Aliás, se você fizer isso, você não tem nada a perder, né? Você já está aqui, você já veio aqui, você já foi fisicamente alimentado, emocional e espiritualmente alimentado pelas mensagens musicais, e agora Jesus te convida: filho, experimenta, se entrega, conheça a verdade. Eu sou a verdade, Jesus disse. Você não tem nada a perder e muito a ganhar. E eu sei do que eu estou falando. Você tem muito a ganhar
se você realmente quiser conhecer a verdade, a pessoa verdade, porque ela pode ser conhecida. E finalmente, Jesus disse que a verdade liberta. De que coisas a verdade nos liberta? O que vocês acham? Pode falar. Dos pecados, porque Ele perdoa. Não é bom saber, como a música que a Evelyn cantou, daquele nosso irmão do Maranhão, de que todo o nosso passado pode ser esquecido, de que Deus nos dá uma nova vida, de que, como Paulo diz, né, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo. Qual é o alvo? Jesus, é a vida eterna. Esqueça o passado, esqueça tudo que você fez antes de vir aqui para a igreja esta manhã. É passado, acabou. Pense no que tem daqui para frente agora com Jesus. Liberte do pecado, de que mais? Dos vícios, de que mais? Da falta de esperança? Sim. Da morte, de que Ele promete que o Filho tem a vida. Ah, mas eu posso morrer, se eu sair da igreja daqui a pouco, eu posso levar um tropeçar, mas não é dessa morte que Ele está falando, é da morte eterna. Você tem uma vida eterna à sua espera, se você estiver com Cristo, né? O amigo verdadeiro, a verdade em pessoa. Tantas coisas, né? A verdade nos liberta. E eu quero contar um pouquinho do que ela me libertou. Eu tenho esse nome meio estranho, me chamo Michelson, né? Porque minha mãe era meio fã de um cientista chamado Albert Michelson. Ela colocou meu nome e disse que era Michelson, né? Então ele tem que aceitar a pronúncia que a mãe deu. Mas a pronúncia real seria Michelson. E mais, Michelson é um sobrenome, não é um nome. Minha mãe não sabia disso também. Sam é filho, Michael, Miguel. Então é filho de Miguel. Mas eu fico feliz porque Miguel é Jesus. Então eu sou filho de Jesus. Então tudo certo. O problema é que meu pai chama Francisco. E o certo era meu nome ser Francisco. Ainda bem que minha mãe não sabia desses detalhes, né? Ia ser mais estranho ainda. Mas enfim, o Albert Michelson, naturalmente, que é o que está à esquerda ali, né? Ele é o primeiro físico que recebeu um prêmio Nobel nos Estados Unidos. Ele fez um monte de descobertas aí e tal, eu pesquisei, e ele nasceu em 1852, eu nasci 120 anos depois dele, né? Em 1972, não sou tão velho assim como ele, mas já passei um pouquinho do prazo de validade, né? E os cabelos também já não estão mais como antes, né? Mas enfim, eu lia bastante sobre o Michelson. Isso me inspirou, eu comecei a gostar de ciência, de física, de astronomia, biologia, e um tempo da minha vida eu sonhei em ser cientista. Acho que muitas crianças sonham com isso, né? Ou é ser astronauta ou é ser cientista, né? E eu sonhava com isso, mas enfim, os caminhos foram outros, eu acabei não conseguindo ser um cientista. Mas, como eu disse, sempre gostei de ler sobre isso, ficção científica, histórias em quadrinhos e por aí afora. A minha formação, eu não era adventista, não nasci em lar cristão, criacionista, e na verdade até meus 18 anos eu defendi o darwinismo. Eu acreditava sinceramente que Charles Darwin tinha razão, que a vida nada mais era do que um ajuntamento de matéria inorgânica, que em algum momento há milhões ou bilhões de anos teria dado origem a um primeiro ser vivo, não sei qual, ninguém sabe qual na verdade, que teria evoluído casualmente por mutações e seleção natural até chegar ao ser humano moderno. Eu cria nisso. E na verdade, para provar para vocês que eu cria nisso realmente, o primeiro livro que eu escrevi na minha vida, e graças a Deus nunca foi publicado, porque é muito ruim, é esse aí. Eu tinha 15 anos e pedi de Natal para o meu pai uma máquina de escrever. Sabe o que é isso? Máquina de escrever? Você sabe? A irmã sabe, né? Eu também. Mas hoje em dia muitas pessoas não sabem mais o que é isso. Aliás, há 2 anos a última fábrica da Olivetti foi fechada. Eu me senti um dinossauro quando eu soube disso. Minhas filhas, eu tenho lá em casa um pequeno museu já na minha biblioteca e tem uma máquina de escrever lá. Essa máquina que eu ganhei de presente do meu pai. E minhas filhas de vez em quando pedem para ver aquilo. Pai, deixa a gente ver a máquina de escrever. Eu tiro lá, mostro para elas, ponho a folha. E elas acham mal barato aquilo, porque, pai, que legal, essa máquina, esse computador aqui, você digita e já vai imprimindo, né? É muito moderno isso aí. Que coisa. A máquina de escrever. Mas enfim, eu ganhei essa máquina e passei minhas férias de verão todinhas escrevendo esse livro, Projeto Alfa. E o livro conta a história, é uma ficção científica, do próximo passo da evolução humana. Olha só. Não me empresta emprestado, porque eu não empresto mesmo, eu só tenho o original, guardei lá numa caixa, nem minhas filhas leram ainda, né? Quem sabe um dia elas possam ler. Se você quiser, eu empresto um outro, esse aí, ó. A História da Vida,
que é o livro no qual eu conto a minha transformação. Aí presta. Porque hoje eu penso desse jeito. Não penso mais daquele jeito. E se você quiser conhecer essa história, esse livro conta um pouco dessa minha aventura intelectual. Mas, voltando ali a história das minhas mudanças, né? Quando eu me tornei adolescente, eu ingressei, eu era bastante atuante na Igreja Católica, e tenho muito respeito pelos irmãos católicos justamente por isso. Eu tive uma vivência lá, e em algum momento até sonhei em ser padre. Minha mãe queria muito isso, né? E o fato de eu passar a adolescência na Igreja Católica me deu assim uma base, me deu uma proteção interessante. Participar de grupos de jovens, de movimentos pastorais, e isso eu creio que Deus usou isso para me proteger de muitas coisas ruins, negativas, né? Mas o fato é que naquela época, aqui no Brasil, dominava a chamada teologia da libertação, que hoje já não tem mais força nenhuma. O Papa Bento XVI mesmo foi um dos que se encarregou de acabar com essa ideia, né? O próprio Leonardo Boff foi silenciado e tal, mas eu era seguidor dele. A linha teológica que nós adotávamos, nós seguíamos, era a teologia da libertação. Como você deve saber, era uma teologia muito política, muito ligada a movimentos de esquerda. E isso acabou fazendo um estrago em muitas pessoas. Vários de meus amigos acabaram virando ateus por causa dessa teologia. Se envolveram demais com a política, com movimentos sociais, e acabaram abandonando a religião, a espiritualidade e tudo mais. Só que eu tive um outro rumo, né? Por quê? Porque no ensino médio, antes de chegar no ensino médio, deixa eu contar mais uma coisinha, né? Essa foto aí é da Praia do Rincão, em Santa Catarina. Eu sou de Santa Catarina, nasci em Criciúma, e meus pais têm uma casa de verão aí. E todas as férias íamos para lá no verão, e eu gostava muito de, no fim da tarde, caminhar nessa praia. Não é muito bonita não, as mais bonitas são de Florianópolis, né? Mas ali para o sul, o senhor conhece lá, né? É uma praia não muito bonita, mas boa para caminhar, porque tem uma orla assim que vai longe, né? E eu sempre caminhava ali no fim da tarde, e muitas vezes eu me deitava na areia, quando começava a anoitecer, e ficava olhando para as estrelas surgindo no espaço. E muitas vezes eu me vi perguntando coisas como esta: de onde eu vim? Por que eu estou aqui? Será que toda essa beleza, essa organização toda que há no universo, eu conheci um pouquinho, porque eu disse a vocês que eu sempre li livros sobre astronomia, sobre a cosmologia, essas coisas, eu sabia que tudo que eu estava contemplando ali era resultado de muita ordem, muita perfeição, muita organização. Eu não conseguia conceber, embora eu cresce nisso, né, que uma explosão cósmica chamada Big Bang pudesse trazer ordem ao universo. Porque eu sei que nós sabemos, né, que explosões geram caos, não causam ordem. Eu não conseguia entender aquilo tudo com a minha visão darwinista. Não fazia sentido. E ficava frustrado porque eu não encontrava respostas. De onde venho? Para onde vou? Por que estou aqui? Ainda mais adolescente, mais um monte de minhoca na cabeça, né? Então foi uma fase difícil, muito complicada, cheia de dúvidas, de incertezas. Recentemente eu li esse livro e encontrei nele um parágrafo que praticamente descreve o que eu vivia naquele tempo. O autor, eu recomendo a vocês, Ravi Zacharias, é um ex-ateu, é um filósofo indiano. E em um certo momento da vida dele, ele estava deprimido, estava preocupado, porque estudando a filosofia, ele chegou a uma conclusão, ou melhor, ele chegou a uma encruzilhada. E segundo outro filósofo chamado Albert Camus, que ele estudava, o Zacarias, a filosofia te leva a concluir o seguinte: vale a pena morrer ou é melhor viver? O que é melhor fazer na vida, né? E o Zacarias concluiu, olhando para a sua vida, que era melhor morrer. Tentou se matar, não conseguiu, graças a Deus. Foi para o hospital e lá ganhou uma Bíblia de presente. Estudando a Bíblia, encontrou a verdade que liberta. E hoje ele é um dos maiores defensores da fé cristã em todo o mundo. Tem ótimos livros sobre apologética cristã. E um desses é A Morte da Razão. Um livro de pouco mais de 100 páginas. Sabe aqueles perfumes bons em frascos pequenos? É esse livro aí, né? É um deles. Uma mensagem muito importante em poucas páginas. E ele diz na página 21 o seguinte: o secularismo é a vida sem Deus. Pessoas que vivem como se Deus não existisse, né? Ignoram Deus deliberadamente. Então, o secularismo vivido na Europa e exportado para o mundo, eu acrescentei, bem como a religião,
focada apenas na política e no relativismo, que era aquela religião que eu vivi na adolescência, deixa o interior do indivíduo arruinado e o torna vulnerável a todo tipo de crença. Olha que coisa! O que ele está dizendo aqui, em outras palavras, é o seguinte: a pessoa pode até abandonar Deus, pode até fazer de conta que ele não existe, mas não pense ela que o vazio que há no coração não tenderá a ser preenchido por outra coisa, ou alguém. Porque o ser humano foi criado com esse vazio, para ser preenchido com apenas aquele que pode preencher, porque é o vazio infinito, e só o infinito pode preencher esse vazio. Quando a gente tira Deus do coração, e eu estava nesse processo, caminhando nessa direção, infelizmente, naquele momento da minha vida, outras coisas tendem a preencher o vácuo. Pode ser a ciência, alguns idolatram a ciência, pode ser o poder, os prazeres, o dinheiro, pessoas, um relacionamento, um namorado, esposa, esposa, mas uma coisa é certa: nada disso preenche esse vazio. O vácuo que fica é muito grande, só Deus preenche. Basta você perguntar para quem viveu para o prazer, ou para o poder, ou para o dinheiro, no fim da vida dessa pessoa, se ela foi realmente feliz, como ela achou que poderia ter sido. Curiosamente, ninguém diz que foi. Outra coisa, as maiores taxas de suicídio no mundo hoje são justamente nos países desenvolvidos. Não é estranho? Alemanha, Japão, Estados Unidos. Eles têm conforto, têm dinheiro, têm o que precisam do ponto de vista material, mas estão frustrados, estão insatisfeitos. Por que será? Eu creio que o secularismo é uma resposta para isso. Esse vazio que se instala no coração. Enquanto há outros países menos desenvolvidos, em que a fé é dominante, as pessoas estão felizes, estão satisfeitas. Tem alguma coisa que não tem lá, né? Interessante isso. Eu vivi essa experiência. Eu estava, inclusive, namorando uma filosofia um tanto perigosa, pelo menos eu penso assim, com todo respeito aqui, não pensa, né? Mas, enfim, com esse vazio no coração, eu comecei a buscar respostas. E como o inimigo é esperto, ele sabe exatamente o cardápio que se adequa a cada tipo de paladar. Eu não aceitava certas crendices, porque eu tinha uma formação científica, posso dizer assim. Mas há uma ideia chamada parapsicologia, repito, falo disso com respeito por quem abraça isso, porque eu já passei por isso também, mas eu entendi ser um caminho tanto perigoso para mim naquele momento, e hoje eu entendo melhor isso aí. Eu comecei a participar de cursos de parapsicologia, ler livros sobre isso, porque me parecia que essa filosofia explicava certos fenômenos que a ciência não conseguia explicar. E parecia que a parapsicologia era científica, então isso se encaixou como uma luva nas minhas mãos, na minha ideologia, né? Eu estava caminhando num caminho meio perigoso, veja. A mente embalada pelo darwinismo, o acaso, Deus é desnecessário. E agora tentando encontrar uma filosofia que pudesse explicar aquilo que a ciência não explicava, o sobrenatural, os fenômenos estranhos que acontecem por aí. Você pode ter agora uma espécie de raio-x do que era a minha cabeça, ali perto dos 18 anos. Eu pensava desse jeito. Por isso que João 8,32 para mim é muito especial. É um texto que para mim é muito real. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. No ensino médio, lá na minha cidade, em Criciúma, eu falei que queria ser cientista, né? Então o que mais chegava perto dessa minha ânsia era o curso técnico de química. Não tinha outro mais parecido com ciência lá na minha cidade. Eu me matriculei e fui fazer química. Durante o ensino médio eu conheci um jovem chamado Vanderlei, que está ali, debaixo aqui o loiro. E um dia o Vanderlei se aproximou de mim e fez uma pergunta que mudou a minha vida. Ele ouviu uma conversa que eu estava tendo com outro rapaz de uma outra religião. E depois da conversa ele se aproximou e perguntou: você quer conhecer o Apocalipse? Isso mexeu comigo. Eu algumas vezes me reuni com alguns amigos na biblioteca da escola para tentar entender o Apocalipse. Olha que coisa, né? Era o tempo da Guerra Fria, não sei se alguns aqui devem lembrar, né? Rússia, a antiga Rússia e Estados Unidos estavam ali se ameaçando, né, com bombas atômicas. A gente vivia com medo de acabar o mundo, né? De que o mundo fosse acabar com uma guerra atômica. Então havia filmes, né? O The Day After, o dia seguinte, né? Falava de guerra atômica. Era um medo tremendo. A gente queria entender o que ia acontecer com o mundo. Aquela criançada ali, crianças. Íamos para a biblioteca, pegávamos a Bíblia e começávamos a estudar o Apocalipse. E sabe o que a gente descobriu? Algumas coisas interessantes. Por exemplo, a gente descobriu que o Apocalipse diz que a besta tem poder na cabeça e na cauda. Na hora a gente concluiu, só pode ser um míssil nuclear.
Na cabeça está a ogiva, na cauda o jato do míssil. Então é a besta, o míssil. Depois alguém leu no livro, a gente dividia assim tarefas. Você vai pesquisar isso, você pesquisa aquilo. E aí eu descobri, pesquisando ali, que naquele tempo a radiação de um míssil nuclear duraria cerca de 5 anos. Apocalipse fala de 42 meses de atuação do poder da besta, mais ou menos o mesmo tempo. A gente ficava assim, só pode ser então. Ronald alguma coisa, Reagan, dava 666 certinho. E eu, pior que eu pregava isso para a família, e alguns diziam, tem que ser padre mesmo, sabe tudo da Bíblia. Não sabia nada, mas eu queria saber. Esse é o detalhe, eu queria saber. Anos depois, quando eu encontrei o Vanderlei na escola, ele falou, você quer conhecer o Apocalipse? Alguma coisa mexeu comigo. Eu falei, quero. Como é que funciona isso aí? Olha, eu posso ir à sua casa? Não é minha casa não. Entrega aí essas folhinhas que você tem aí, eu levo para casa, eu vou ler na minha Bíblia Paulinas, com a assinatura do Papa. Se não bater, eu estou fora, não quero saber disso aí. E ele, tá bom, se você quer assim, me entregava as apostilas, eu levava para casa, estudava na minha Bíblia Paulinas, e estava tudo certo. Eu comecei a entender o Apocalipse. Eu comecei a conhecer o Jesus verdade que liberta através da palavra de Deus. E minha vida começou a mudar. Aquelas perguntas para as quais eu não encontrava respostas, de onde vim, para onde vou, começavam a ser respondidas agora. Encontrei o criacionismo. Nunca tinha ouvido falar em criacionismo na minha vida. Fiquei bravo com isso. Por quê? Estudei em escola pública a vida inteira. Depois fui para um curso técnico de Química. Universidade Federal, em Santa Catarina. Nunca tinha ouvido falar em criacionismo e fiquei chateado porque eu me senti, quando disseram que havia uma outra explicação para as origens, pelo menos para eu saber, para eu poder escolher. Eu acho que é um privilégio aqueles que estudam em escolas como a escola adventista, que ensina as duas teorias e deixam as crianças escolherem o seu caminho. Eu não tive essa oportunidade. Só tempos depois é que eu fui descobrir que havia uma segunda via. E muito coerente, por sinal. Não é aquele absurdo que a mídia pinta. Não é aquela insanidade que alguns professores por aí dizem que é. Não, é algo bem coerente, bem interessante, o criacionismo. Bom, o fato é que Deus usou comigo e tem usado com muitas pessoas várias maneiras de se revelar. Eu quero mencionar aqui nos minutos que eu tenho ainda, pelo menos 2 revelações que Deus usou para mostrar para mim que a verdade existe e que eu poderia crer agora que Ele é o Criador do universo e da vida. A primeira é chamada de revelação natural. Romanos 1:20, o que diz lá? Você conhece bem, né? Porque os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder quanto a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O que Paulo está dizendo ali, em outras palavras? Ele está falando do design inteligente. Ele está dizendo o seguinte, olha, mesmo que o investigador não esteja na cena do crime, no momento que acontece o crime, ele pode depois chegar ao criminoso como? Fio de cabelo, uma digital, uma mancha de sangue, pode fazer um teste de DNA. Ele não viu, não estava ali quando a pessoa fez aquilo, mas eles podem chegar até o responsável. De forma semelhante, uma comparação meio tosca, porque Deus não é criminoso, né? Não é essa a questão, mas os seres humanos podem chegar a Deus porque Ele se revela, não de modo direto, para não violar nossa liberdade de escolha, como que provando, eu estou aqui, eu existo. Ele respeita a nossa liberdade de escolha, mas Ele dá evidências suficientes para aqueles que querem encontrá-lo poderem fazer isso. Por exemplo, vou citar algumas delas aqui. Fazer um teste com vocês. Observem essa foto. Se eu lhes perguntasse, essa escultura ou essa formação é resultado de causas naturais ou de design inteligente, de projeto, o que você me responderia? Design? Tem certeza? Quantos aqui acham que isso aí poderia ser fruto de causas naturais? Ninguém, muito bem. Agora, quantos aqui acham que isso aí só pode ser resultado de um design inteligente, de um projeto? Quantos não acham nada? Alguns não levantaram a mão. Bom, acho que a maioria absoluta concorda comigo que só pode ser um fruto de um design inteligente. Mas ok, agora eu quero que vocês me apresentem evidências, porque eu não estava lá. Eu não vi ninguém fazer isso aí. Existem, mas eu não vi fotos, nem filmagens. E agora? O que você me diria em favor da ideia que você defendeu? De que isso aí é fruto de design inteligente?
Evidências. Talvez eu não tenha provas, mas eu quero evidências que me convençam. Agora eu estou brincando de cético. Aliás, o cético verdadeiro é aquele que duvida até do seu próprio ceticismo, né? Não é? Tem gente que é cética até um pedaço da história, do caminho. Ele é cético até o ponto de não duvidar do seu ceticismo, então não é cético. Eu acho que eu me tornei criacionista porque eu fui um cético. Fui até o fim. Ah, para duvidar, então eu vou duvidar de tudo. Até da minha posição. Será que o Darwin está certo? E eu mudei. Eu acho que a gente tem que ser assim, mente aberta, né? E não tanto para deixar o cérebro cair, mas mente aberta é o suficiente para analisar tudo e reter o que for bom. Ok, evidências. Detalhes. Que detalhes? Não podia ser o vento batendo aí, a chuva esculpiria isso aí? Não dá? Detalhes do rosto, né? São rostos, ok. Então há formas aí perceptíveis. Agora, não é só um rosto, são 4 rostos, aí já conhecesse mais. E mais, não são só rostos, são rostos conhecidos. Então o que tem aqui é informação, concorda? Mas não é só informação, é informação complexa. São 4, são detalhes. Mas não é só informação complexa, é informação complexa específica. Porque são 4 rostos conhecidos. E, gente, informação complexa e específica não acontece do nada. Não surge. É preciso que alguém tenha fornecido a informação. Um programa de computador surge do nada? Ou tem que ter alguém por trás gastando horas e horas programando linhas e linhas de comandos? É preciso alguém dar as informações, alguém inteligente. Você acabou de me mostrar então que isso aí é uma impossibilidade do ponto de vista do acaso, ok? Agora, se você estivesse caminhando pela praia e encontrasse uma palavra, uma frase escrita na areia, viesse um pescador maroto e dissesse: amigo, isso aí foi o vento batendo aí, a água batendo, a onda do mar batendo aí, o vento soprando, organizou aí as partículas de areia e formou essa palavra. Você aceitaria essa explicação? Por que não? Pelo mesmo motivo da montanha. Informação não aparece por nada. Alguém escreveu, mas você não viu esse alguém, né? Mas a lógica te diz que teve que ter alguém inteligente por trás disso, né? Agora vamos pensar um pouquinho num dos seres mais simples. Eu vou fazer você mudar de ideia daqui a pouquinho com respeito a essa palavra simples. Mas vamos dizer assim, né? Um dos seres mais simples conhecidos, uma ameba. E são os próprios evolucionistas, que quem disse isso foi Richard Dawkins, que é um darwinista ateu, quem disse no livro dele que a ameba tem em seu núcleo tanta informação quanto a contida nos 30 volumes da Enciclopédia Britânica. O núcleo de uma ameba invisível. A olho nu. No núcleo dela, repito, tem tanta informação genética quanto a contida nos 30 volumes da Enciclopédia Britânica. Lembra daquela enciclopédia? Hoje em dia, aplicativo não ocupa espaço, né? Mas a enciclopédia ocupava um pedação da estante. Tudo aquilo zipado, compactado no núcleo de uma ameba. Ok? Avancemos aqui. Olha lá. Agora o que dizer do genoma humano? Olha que salto. Aliás, falando na simplicidade, que eu acabei não comentando, né? Risca do seu vocabulário a palavra simples quando você se referir à vida. E se alguém te chamar de ameba, fica feliz. Você pode dizer assim: eu sou muito complexo, eu tenho muita informação realmente. Não existe esse negócio de uma simples forma de vida, porque até a mais simples é ultra complexa. Agora, o genoma humano, se fosse impresso como listas telefônicas, o genoma humano formaria uma pilha de listas, de volumes, de cerca de 170 metros de altura, pouco menos da metade do tamanho do pão de açúcar. Tudo isso dentro de cada célula sua, e elas são trilhões. Sabe o que é interessante? A célula é microscópica. No núcleo dela, que é então, né? Que é dentro da célula, existe dois filamentos, 2 hélices, né? Você sabe disso aí? De filamento chamado DNA. Se você desenrolar, dá 2 metros. Tudo ali enovelado, enroladinho, sem dar nó, porque ele tem que se duplicar quando a célula divide e se reenrolar sem dar nó, duplicar a informação perfeitamente. Tudo isso aí dentro da sua célula, e elas são trilhões. Quantos metros nós temos, hein? Quantas voltas na Terra daríamos se nos desenrolar? Não faça isso em casa, é perigoso. Mas se nos desenrolassem todos, né? Somos muito grandes.
né? Somos muito grandes. Agora, você fica fascinado quando vê um HD de 1 terabyte, uma pendrive que cabe ali, um bocado de vídeos e textos, né? Fica, né? Ah, que coisa fantástica. Repense. Pesquisadores da Universidade de Harvard, este ano, conseguiram armazenar 70 bilhões de cópias de um livro, ou seja, 700 terabytes, ou 100 bilhões de DVDs, onde? Num grama de DNA. Quem é o maior criador de pendrive do universo? Quem é o maior armazenador de informação do universo? Deus. Em 4 gramas de DNA poderiam acumular todos os dados digitais da humanidade inteira, criados durante um ano, em apenas 4 gramas de DNA. Esquece a pendrive, esquece o HD externo. O software, não é software, isso é o hardware, né? Capaz de conter mais informação é o DNA, que já existe há milhares de anos. E funciona bem desde que foi criado, né? Coisa fascinante. Aliás, né, algumas pessoas ficam maravilhadas quando pegam um iPad na mão, que coisa fantástica. Steve Jobs era um gênio, né? Pega um computador, um laptop, fica fascinado com aquilo. Só que esquece que dentro da sua cabeça, você tem um computador infinitamente mais interessante, com muito mais capacidade de armazenamento e processamento, e com o qual você pode mergulhar numa boa. Pode até bater, não pode ser muito forte, né? Mas dá para suportar algumas pancadas, quase nunca trava, né? Não aquece quase nunca, não precisa de ventoinha. É você. Antes de pensar que o Steve Jobs é um gênio, olhe-se no espelho e louve o gênio que criou o Steve Jobs. Não é verdade? Olhe-se no espelho e lembre-se que dentro da sua cabeça tem um computador maravilhoso, que não é mais essas coisas por causa do pecado, mas já foi tremendo e vai ser de novo tremendo depois que Deus recriar a humanidade e esse mundo. O ser humano se maravilha com o que ele faz, mas se esquece de se maravilhar com aquele que o fez, capaz de fazer o que ele faz, né? Alguns de mente aberta têm concluído pelo design, pela existência de Deus, através da ciência. Eu disse a vocês, Deus se revela de muitas maneiras. Alguns têm preconceito com a Bíblia e não vão lê-la inicialmente. Pena, estão desprezando um conhecimento tremendo. Mas mesmo assim, Deus é tão bom que nos alcança no seu meio. É o caso desses 2 homens apenas, vou mencionar só 2. Francis Collins. Francis Collins é um médico, um cientista, era ateu, até pesquisar e liderar a pesquisa chamada Projeto Genoma. Ele pesquisou o genoma humano, levaram 10 anos para decodificar o genoma humano. No fim dessa pesquisa, Francis Collins diz: eu me rendo, não consigo mais ser ateu. Ele se converteu, tornou-se um cristão e escreveu um livro, A Linguagem de Deus. Amém. A linguagem de Deus para ele é o DNA. Deus escreveu ali, Deus se revelou ali. E hoje é um grande cientista, continua sendo, não mudou nada nesse aspecto, mas um cientista que defende a existência de Deus, porque ele viu a marca de Deus ali, sem ler a Bíblia antes, porque Deus se revela de outras formas para as pessoas. E o outro é o Anthony Flew, que faleceu há 2 anos, infelizmente. Era tido como o maior filósofo ateu do século XX. Escreveu obras, livros, tratados, trabalhos sobre ateísmo. No fim da vida, interessante, né? O fim da vida, pessoas quando estão mais maduras na vida, elas passam a repensar muitas coisas que defendiam com tanta garra na sua adolescência e juventude. Infelizmente, os livros de filósofos ateus que se leem nas faculdades, Kant, Nietzsche e outros mais, são obras da juventude deles. Poucos se perguntam o que aconteceu com esses homens na velhice, na maturidade, como aconteceu, por exemplo, com Heinrich Heine, um filósofo ateu alemão mais duro do que o próprio Nietzsche, que no fim da vida se converteu. Ele estava com sífilis, largado no chão, numa esteira lá, quase morrendo já. Chamou um amigo arqueólogo e disse: diga para o mundo que Heinrich Heine morre crendo em Deus. Quantos sabem disso? Quantos estudam isso na faculdade? Quantos estudam que Isaac Newton escreveu mais sobre teologia do que sobre ciência? O maior cientista de todos os tempos, em minha opinião e de muitas pessoas. Isaac Newton escreveu um livro chamado Daniel e Apocalipse. Queria saber quando Jesus ia voltar. Isaac Newton. Quantos estudam isso nas faculdades de física? Quase ninguém sabe. Lamentável, né?
Quantos sabem dessas mudanças de rumo? Quantos sabem que a verdade continua libertando as pessoas? Não importa se é um cientista super inteligente ou uma pessoa muito humilde. A mesma verdade vale para todos e liberta a todos. Não é? Bom, o tempo não permite, mas eu queria falar de mais algumas evidências de design inteligente. Quem sabe em uma outra ocasião a gente fala um pouco sobre isso. A questão da gestação, da existência de dois sexos, né? Homem e mulher. Como assim? Se a ameba só se dividia, não tinha sexo? Quando que surge na escala evolutiva os dois sexos que são compatíveis ainda por cima? Os milagres vão se multiplicando, né? Mas infelizmente o tempo não permite que eu aborde essas facetas apaixonantes também da vida, né? Mas eu quero apenas me deter numa cena como essa aqui, para meditar num detalhe. Isso me entristece muito, sempre que eu vejo. Até aqui eu falei sobre design inteligente, maravilhas da criação, mas quando eu vejo uma cena dessa, como entender isso? Que Deus inteligente é esse, que criou a vida, mas também existe morte no mundo, não é? Como assim? Vida e doença? Predação? Animais têm que matar outros para sobreviver? Parece que o design não é tão inteligente, o designer não é tão inteligente assim, né? Eu vou simplificar ao máximo e tentar responder isso com uma comparação. Lá na minha capital, né, capital do meu estado, existe uma ponte, foi inaugurada em 1926, chamada Ponte Ercílio Luz. Hoje essa ponte não é mais trafegável, ela é apenas um cartão postal. Por quê? Ponte de ferro em cima do mar, não deu outra, né? Com o tempo, as décadas, houve corrosão. E um dos elos dessa ponte, ele acabou corroendo e colocando a ponte sob ameaça de tombar, de ruir. Então hoje ela não é mais, ninguém passa ali mais por ela, nem carro, nem pessoas, fica ali apenas de enfeite. Agora, se eu lhes dissesse assim, amigos, essa ponte bonita, parece que bem projetada, tem um defeito, logo não foi projetada, ela surgiu. O que você acha? Isso é uma explicação? Ou é um absurdo? Porque tem um defeito, ela não foi criada, não foi projetada, não é fruto de um design inteligente? Ou esse defeito exige uma explicação? Claro que exige. Então você tem que recorrer à história para saber o que houve. Houve um terremoto ali? Um avião bateu na ponte? Houve corrosão? E ao estudar a história você percebe que houve um problema. De igual maneira, ao estudarmos a natureza, o universo, a vida, a gente percebe que há design inteligente, mas há algum problema ali também. E esse problema não detona o design, mas exige uma explicação. Nós sabemos a explicação. Como é que chama? Tem uma palavra? Pecado. Pecado é a corrosão. Pecado é a trinca. É um estrago na ponte. E aí precisamos que Deus nos mostre a resposta. Isso se chama de revelação especial. João 17,17, Jesus, que é a verdade, disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Para Jesus, que é Deus e é a verdade, a Bíblia Sagrada também é a verdade. Por quê? Porque ela fala dele que é a verdade. E se a Bíblia fala de quem é a verdade, ela contém a verdade. Ela é a verdade. Então, quando estudamos a Bíblia, nós entendemos que Deus criou o universo perfeito, a terra perfeita, o homem e a mulher perfeitos. Mas por uma escolha equivocada, infelizmente, de Adão e Eva, houve um acidente de percurso, chamado pecado, que trouxe uma mancha sobre esse planeta. Só que Deus é tão bondoso que prometeu não nos abandonar assim. Não, vocês escolheram, agora se vê, né? Foi escolha de vocês. Não, Ele é Pai. Ele não é apenas o genitor, Ele é Pai. E todo bom pai se interessa, ainda que seus filhos errem, ainda que seus filhos cometam erros. Ele veio, Ele fez promessas, Ele morreu numa cruz para resgatar, para pagar o preço. E prometeu que, depois disso, voltará, e vai voltar, porque Ele nunca mentiu, para recriar este mundo. Nos dar uma vida eterna. Teremos cabelo de novo, Gilberto. Bom, né? Você vai crescer. Eu terei uma série de reparos feitos em mim também. E nós todos seremos mais bonitos do que nós somos. Viveremos para sempre com nossos queridos. E a promessa de Deus não para. Tem tantas coisas maravilhosas aí, né? Se você quiser saber um pouco mais sobre a perfeição da palavra de Deus, o tempo hoje não permite, né? Quem sabe traga um dia aqui o Dr. Rodrigo Silva para falar sobre arqueologia bíblica. Que tema bom, viu, para um café da manhã com Deus, né? Arqueologia bíblica. Como a arqueologia tem provado
provado mesmo, né, que a Bíblia é um livro confiável, historicamente preciso naquilo que diz. Leiam o livro do Dr. Rodrigo, que é o Escavando a Verdade, da Casa Publicadora Brasileira. Fantástico, vale a pena ler. As profecias cumpridas à risca são outra evidência tremenda de que a Bíblia é confiável. Não existe profeta nesse mundo que acerte com tanto grau de precisão quanto a Bíblia. Milênios antes de acontecer, como por exemplo Daniel 2, aquela estátua famosa lá, né? Os pés da estátua descrevem exatamente a situação da Europa hoje. A zona do euro se fragmentando, como o barro e o ferro não se unem. É a situação da Europa hoje. Em parte forte como o ferro, a Alemanha, em parte fraca como o barro, Chipre, Grécia, Portugal. Fantástico. Quando Daniel escreveu isso aí, 600, 500 anos antes de Cristo, não se tinha nem noção de que um dia haveria uma coisa chamada Europa, porque ele estava em Babilônia. Nem Grécia, nem Roma, nem Medo-Pérsia, não se sonhava com isso. Mas ele escreveu a história do mundo num capítulo da Bíblia. Eu, quando estudei isso aí pela primeira vez, eu me rendi. A palavra de Deus é de Deus, só pode. E aceitei a palavra de Deus. Depois de muito estudo, 3 anos mais ou menos, quase, eu fiquei estudando, pesquisando, para chegar a essa conclusão, e hoje me sinto muito feliz por saber disso. Mas, irmãos, encerrando essa nossa conversa, falta uma coisa. Eu disse que Deus se revelou para mim, e tem se revelado a muitos, por meio da Bíblia e da ciência. Mas falta algo que está que é a minha esperança. A revelação pessoal de Deus. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia mais uma vez, e por último, em Apocalipse, no capítulo 21, versos 1 a 3. Que revelação pessoal é essa? Apocalipse 21, 1 a 3. O apóstolo João, lá na ilha de Patmos, escreveu o seguinte: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar, aquele mar que o rodeava, que o prendia, né, na ilha de Patmos, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo, a casa de Deus, com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eu gosto desse mesmo aqui, porque João quer dizer, olha, é o próprio Deus, sim, em pessoa, que vai habitar com eles. E no capítulo 22, versos 3 e 4, a gente lê assim: nunca mais haverá qualquer maldição lá na nova terra. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Amém? Amém. Gente, isso aqui é uma coisa tremenda, porque hoje sabemos que o trono de Deus é o céu onde Deus está, ali está o centro do universo, nós cremos assim. Portanto, as galáxias, os planetas, as constelações, tudo isso gira em torno de um centro, o céu onde Deus está. Não é se, isso é um fato, não é um condicional, né? Após os 1000 anos preditos no Apocalipse capítulo 20, a Nova Jerusalém, Deus está ali, o seu trono, portanto é o céu, vai pousar sobre a terra, e a terra vai ser recriada, vai ser o paraíso restaurado. Onde será o centro do universo a partir de então? A terra. Que privilégio! Todo o universo vai ser reorganizado, e nós que hoje vivemos num mundo humilhado pelo pecado, onde há tristeza, dor, morte, doenças, sofrimento, solidão, depressão, um dia isso vai passar. Um dia isso vai ser uma triste lembrança que ficou no passado, esquecido, porque nem lágrimas mais haverá. E a única lembrança dessa vida terrível serão as cicatrizes nas mãos de Jesus, que Ele levará para sempre como prova de seu amor e de sua graça. Eu sei que você, assim como eu, tem seus sonhos relacionados com esse grande dia da volta de Jesus. E eu quero partilhar com vocês o meu grande sonho. Antes de eu nascer, minha mãe teve um bebê, teve um filho, um menino. O nome dele era Marcelo. Só que houve complicações no parto, complicações pós-parto, e lamentavelmente o Marcelo nunca voltou para casa. Ele ficou 4 meses internado no hospital e veio a falecer lá.
Eu nunca pensei muito nisso, e nunca perguntei muito para minha mãe quando eu era criança a respeito desse assunto, porque eu sei que ela sofria. Primeiro filho. Mas quando minha primeira filha, Giovana, eu tenho 3 filhos. Quem sabe na próxima vez eu quero apresentá-los a vocês. Hoje não foi possível. Mas a minha filha nasceu. E quando ela nasceu, eu lembrei do que aconteceu com a minha mãe. E eu pude avaliar um pouquinho o que pode ter sido, deve ter sido a dor no coração da minha mãe, de perder o primeiro filho, porque agora tinha uma filha. Sabe, quando eu me tornei cristão, adventista do 7º dia, minha mãe não aceitou muito essa ideia. Ela queria que eu fosse padre, lembra? E ela começou a quase que me perseguir, criticar, e não aceitava isso. Um dia eu falei: mãe, a senhora quer saber por que eu estou mudando de ideia? A senhora quer saber por que eu estou mudando a rota da minha vida? Ela disse: quero, mas só se você me mostrar. Não quero outro. Tá bom, mãe. E começamos a estudar a Bíblia juntos. Foi meu primeiro estudo bíblico que eu ministrei. Graças a Deus, um ano depois do meu batismo, minha mãe foi batizada também. Amém. Junto com uma das minhas 2 irmãs. Mas você consegue imaginar qual foi o estudo bíblico que mais nos emocionou? Quando nós entendemos o que a Bíblia fala sobre os mortos, sobre o estado das pessoas quando morrem. Nós entendemos pela Bíblia, que é o que a Bíblia ensina, que as pessoas que morrem em Cristo, elas permanecem dormindo na sepultura, onde quer que tenham ficado, aguardando ali inconscientemente, em paz, a volta de Jesus, para então serem ressuscitadas. Como foi bom saber disso? Minha mãe agora sabia que o meu irmão, Marcelo, o filhinho dela tão querido, estava descansando, inocentemente, como morreu, aguardando o encontro. E depois, estudando um pouco mais, entendemos que as pessoas têm anjos que as protegem. E a Bíblia fala que esse anjo se acampa ao redor dos que os temem e os livra. E nós podemos ter uma nova compreensão desse verso, porque as pessoas morrem, não morrem. Só que o anjo nunca as abandona, ele acampa-se ao redor até da sepultura delas. E nós entendemos, lemos e cremos nisso, que o anjo da guarda do Marcelo, que está guardando a sepulturazinha dele, quando Jesus vier e chamar os mortos à vida, vai pegar o Marcelo no colo e vai dar para quem? Para minha mãe. Essa é a cena que eu não quero perder por nada nesse mundo. Eu quero estar lá nesse dia. Eu quero ver meu Deus face a face. Eu quero abraçar esse Deus que me deu esperança. Esse Deus que respondeu as perguntas que eu fazia deitado na areia da praia lá. Eu quero abraçar esse Deus que vai devolver o meu irmão, que eu não conheci, mas que minha mãe conhece e que ela espera reencontrar. Eu quero estar com a minha família ali, com meus filhos e com vocês também. Todos vocês. Porque eu creio de todo o coração, por tudo que eu já vi, estudei, mas mais do que isso, experimentei. Para mim, Deus não é uma filosofia, não é uma ideia. Deus é uma pessoa real. Eu falo com Ele todos os dias. Ele fala comigo. E isso ninguém pode tirar. Essa experiência é intransferível. Eu espero que você tenha a sua experiência. Eu espero que quando Ele vier, e está muito perto de acontecer isso, nós estejamos todos lá. Você poderá reencontrar pessoas queridas. Você, mais do que isso, poderá ver o seu Criador face a face. Você pode duvidar disso. Você tem toda a liberdade, eu também já duvidei. Mas uma coisa é certa, se você não aceitar, não quiser nem dar uma chance para Deus, você estará jogando fora muita coisa, tudo na verdade. Mas se você quiser dar uma chance para Deus essa manhã, e dizer: Senhor, eu até não creio, eu não sei porque nem que entrei nessa igreja hoje, mas eu vou te dar uma chance, eu tenho certeza, alguma coisa vai acontecer na tua vida. Deus vai aproveitar essa brechinha que você concedeu para Ele, porque Ele fez isso na minha vida. Quando eu abri a porta, Ele entrou. Ele passou a morar no meu coração. E hoje eu tenho uma família maravilhosa e eu estou cheio de esperança de encontrar meu Criador. Dê uma chance para Jesus, por favor. Eu não vim da minha casa, não viajei de Tatuí para cá só para entregar aqui uma mensagem para você, uma palestra interessante, não. Eu vim aqui apelar em nome de Jesus que, por favor, entreguem sua vida para Ele. Vale a pena. Eu quero chamar a Evelyn para cantar com o Gilberto uma última música. E eu quero que você faça exatamente isso que eu falei para você. Dê uma brechinha para Jesus, que seja. Abra uma fresta da portinha do seu coração, que seja. Mas dê uma chance para Jesus.
Ele espera realmente para fazer algo na sua vida. E eu quero fazer um convite especial para você. Enquanto a Eveline canta e o Gilberto toca, se você sentir alguma coisa, e eu sei que você vai sentir porque eu estou orando por isso, eu orei por isso e vou orar por isso. Se você sentir que Deus está chamando você para uma experiência nova, eu quero convidá-lo a ter a coragem de fazer algo que eu fiz 20 anos atrás. Não estou convidando você para ser batizado esta manhã. Não é isso. Não estou chamando você para ser um adventista no 7º dia. Fico feliz se você tomar essa decisão, mas não é isso também não. Neste momento eu convido você a simplesmente dizer: Senhor, entra em minha vida e mostra o que eu tenho que fazer da minha vida. Entra em meu coração e me diga o que eu preciso fazer. Ele vai dizer. Então, para manifestar isso publicamente, mas para você em relação a Deus, eu quero que você, ao sentir o toque de Deus, se ouvir a voz dele, porque ele vai falar. Eu não sei explicar como é que funciona isso, mas eu ouço. Ele vai falar com você de alguma forma. Quando você sentir isso, tenha a coragem, porque ele teve coragem de morrer na cruz por você, de vir aqui à frente, pertinho da gente, porque eu quero simplesmente encerrar orando por você. Só isso. Eu quero orar por você, para que Deus te mostre o que Ele tem mostrado ao longo desses anos também, para que Deus te mostre o que você precisa fazer na sua vida, tá bom? Ouvindo a voz de Deus, porque Ele vai falar. Ele vai usar Ele mais uma vez para tocar o seu coração. Vem aqui pertinho. Eu quero orar com você, por todos nós.
E o grande sonho de Deus, eu espero que seja o seu também esta manhã agora, é o dia do reencontro. Ele quer te abraçar. Ele quer matar a saudade que ele tem de você. Eu espero que você também sinta isso. Feche os olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Amado Deus, obrigado porque Teu Espírito nesta manhã falou ao nosso coração. Porque mais uma vez, nesta manhã de domingo, Tu nos deste a oportunidade de entregar a vida em Tuas mãos. Então, Pai, ajuda-nos a sonhar contigo. Ajuda-nos a deixar de lado nossos sonhos tortos, sem esperança, para sonhar os sonhos que Tu tens para a nossa vida, para que possamos abraçar nossos queridos um dia quando Tu vieres, e especialmente receber o Teu abraço, o Teu aconchego e a salvação eterna no lar que nos estás preparando. Obrigado pelas pessoas que ouviram a Tua voz nesta manhã, pelas pessoas que vieram aqui à frente buscando uma nova vida, buscando um novo caminho para si. Não sabemos, eu não sei, Senhor, o que elas precisam fazer, mas Tu sabes. Por isso, orienta essas pessoas. Mostra-lhes, assim como fizeste comigo no passado, mostra-lhes a direção a tomar, para que elas tenham certeza de estar no caminho da verdade, seguindo confiantes até o dia do reencontro. Dá-nos um bom restante de dia na Tua presença, que a nossa vida seja outra daqui para frente. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.